O Luiz, ele perguntou aqui qual a importância de um funil de vendas em uma estratégia de marketing. Uai, máxima, né? No mínimo, no limiar, é a importância máxima. Não tem como. Marketing e vendas sempre tem que estar de mão dadas. Não adianta nada você ter um excelente marketing e não ter um processo comercial estruturado e vice-versa. Ter um puta processo comercial e não ter um marketing trazendo pessoas aí para o seu produto, mentoria, serviço. Cara, não tem nem muito o que acrescentar, a importância é máxima, ponto. E aí ele até trouxe uma outra pergunta aqui, se a gente tem, né, ou se a gente indica, eu acho que seria melhor, que se a gente indica alguma estrutura de usar para, tipo, SDR, Closer, CRM. Então, primeiro ponto, né, tem gente que não entende sobre isso, são SDR, Closer e CRM. SDR é aquela pessoa que ele entrar em contato com seus leads, vai conversar, uma pré-venda ali para agendar, às vezes, uma call, enfim. O closer é aquela pessoa que realmente faz, né, faz acontecer as vendas, né, então chega ali, realmente realiza as calls de diagnóstico, às vezes, entender a dor do cliente, realmente conseguir realizar a venda. E o CRM é aquela ferramenta, né, de gestão comercial ali para você ter uma maior organização daqueles leads, enfim. Então, só para deixar isso mais tangível para todo mundo estar entendendo isso daqui. E aí agora a gente pode explicar. Cara, essa estrutura eu acho que ela é muito necessária, mas ela não é essencial, assim, né? Você não consegue abrir um negócio sem ter isso. Você consegue. Você consegue fazer o faz tudo ali no início e você vai delegando aquilo conforme o tempo vai passando. Mas, assim, quando você chega no nível de escala ali, sei lá, você tá faturando um certo ponto aí, 50, 100 mil. Cara, já tá no momento de você começar a escalar aquilo. Eu acho que tá no momento certo você já ter um SDR, um close e tal. E lógico que você tem que saber fazer muito bem todos esses processos, por isso que é importante você fazer esse faz tudo, né? Você tem que estar muito alinhado com esse processo de SDR, de closer, e entender muito bem do CRM que você contratou, para que você realmente consiga passar, delegar essa função para outra pessoa. Exatamente. Por exemplo, até pegando um pouco da minha história, no processo comercial da empresa hoje, quem começou fui eu. Então eu fui a parte STR que fazia as ligações para agendar, então eu cuidei desse processo, eu entendi como faz, o que dá certo, o que não dá, fui documentando isso para poder delegar depois. Então beleza, essa parte eu já concluí, que foi a parte de pré-vendas. E aí eu comecei a fazer a parte de closer, que é a parte de vendas, de vender, realmente ser é um vendedor, só que é um termo mais chique. E aí você, obviamente, faz as reuniões para fechar uma venda, e aí acontece o mesmo processo de uma STR. Você faz as reuniões, você entende realmente as dores dos clientes, você faz as vendas, você vê o que está dando certo, o que está dando errado, documenta isso, obviamente aquilo que está dando certo, e delega depois. E aí você vai construindo realmente um processo comercial saudável. E a parte mais importante também é a parte do CRM. O CRM é aquela ferramenta para você gerir todo o seu processo comercial. Sem isso, você não tem clareza de fato o que tá acontecendo, como é que está o seu comercial, se ele está realmente positivo, será que realmente o investimento que você está realizando para fazer uma venda tá sendo saudável, né, está tendo lucro ou não? Você só vai conseguir identificar isso tendo um CRM onde que vai ter todos os dados bonitinhos para você analisar com mais clareza todo o processo comercial. Então, assim, é fundamental você realmente ter isso tudo estruturado. Só que quando você não tem isso estruturado e está começando, às vezes você já quer delegar. E na verdade você está delegando. Né? Então, você fala, não, vou trazer uma pessoa, ele vai começar a vender, é isso aí. Não, eu recomendo muito, faz inicialmente, entende de fato, documenta esse processo e aí sim você delega com mais eficiência. Então, às vezes, a pessoa está muito na ânsia, né, na vontade de vender e realmente não é assim que funciona. Assim, pode ser que ela venda, como você me ensinou, sem processo comercial? Claro, você consegue. Dependendo do seu ticket, você fatura 100 mil reais sozinho. E tem pessoas que faturam até mais. Só que quando você está pensando em escala, está pensando já como empresário de fato, aí as coisas já mudam. Aí realmente você precisa trazer pessoas na sua empresa, pessoas no comercial para fazer. E aí ele também, cara, ele fez várias perguntas aqui. Ele perguntou, muita pergunta boa, inclusive. Ele perguntou qual que é a importância de uma boa copy para uma estratégia de marketing e se ele deve focar nisso. 100%. 100% novamente, porque a copy, ela é assim, no meu ponto de vista é 80-20 de todo o funil. Porque se você não tiver um posicionamento claro, uma comunicação clara com o seu potencial cliente, todo o funil ele vai pro saco, né? Ele vai para água abaixo porque a pessoa não tem clareza do próximo passo. E também ela nem tem clareza da dor ou desejo que você está gerando de fato. E aí ela não vai ter essa conexão. Poxa, mas ele está falando sobre vender mais. Minha preocupação não é vender mais agora. Logo, vou pular esse anúncio. Ou vou nem entrar nessa página de vendas, sei lá, vai acabar saindo. E aí, então, você não consegue ter eficiência na parte de marketing nem na parte de vendas. Então, a copy, no meu ponto de vista, é uma das skills assim, que a pessoa tem que ter ou delegar isso de maneira muito, muito estratégica e realmente muito eficiente para gerar
realmente tração no funil. É fundamental ter muita clareza em todos os scripts, todas as copies que você está construindo, desde criativo, anúncios, né, até a parte da conversão da página de fato. Né? Cara, eu acredito nisso 100%, até porque eu duvidava muito disso no início. Eu falava, não, velho, a copy ela é importante, mas não é tudo, tá ligado? E aí foi muito importante quando eu virei essa chave de, cara, eu não tinha tantos resultados e eu fiz uma alteração absurda de copy nos anúncios, na copy do anúncio, na LP, principalmente na LP, né, na landing page. E, cara, assim, a conversão, a qualificação desses leads foi, assim, muito maior, muito maior. Então, realmente, hoje, assim, com tudo que eu já passei, com tudo que eu já vi, que eu já apanhei no marketing, eu concordo que a cópia é 80-20, velho. Sim. É, A tipo, gente, por exemplo, lá na empresa, poxa, a gente tinha uma copy totalmente mais superficial, não estávamos entendendo a dor do cliente de fato, e a gente só investiu em dinheiro em tráfego pago e deu ruim. A gente não conseguiu vender. E aí, a partir do momento que a gente começou a ter uma profundidade nesse assunto de copy, começou a estruturar muito melhor, cara, a gente não mexeu em tráfego, não mexemos em estrutura da landing page ou nem nada no processo comercial, a gente só melhorou a copy e a gente começou a vender. Então, assim, realmente eu vejo, no meu ponto de vista, ainda mais para o funil de decisões estratégicas, funis que a gente está implementando hoje, é crucial. show.